Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui no canal Madou para esta atividade singela que tem como proposta refletirmos um pouco sobre um tema e deixarmos para o momento final um momento de interiorização, para que a gente traga um pouco de refrigério à nossa alma, para a gente poder também ter um pouco mais de tranquilidade para as nossas lutas, para os desafios que a vida nos apresenta. Então, que nós possamos, nesse momento, aproveitarmos esses minutos que aqui ficamos para mergulharmos no clima espiritual que a atividade propõe, trazendo-nos refrigério para a alma e algum entendimento, ainda muito singelo de nossa parte, para o tema aqui apresentado. Então, vamos orar para que possamos entrar no clima espiritual que necessitamos. Vamos elevar o pensamento, pensar em Jesus, o Divino Amigo, seja qual for a dificuldade que possamos estar enfrentando. Vamos mentalizar o Cristo iluminando as nossas vidas com suas mãos generosas, com suas mãos compassivas e amorosas, afagando-nos a alma e iluminando os caminhos da nossa vida. E assim vamos dizer a Ele: Senhor, aqui estamos mais uma vez, rogando-te a compaixão e a misericórdia, rogando forças para a nossa caminhada, rogando-te, Senhor, que o Senhor envie os teus mensageiros para nos iluminar, para nos inspirar, e que possamos receber as intuições, os direcionamentos para a resolução de nossos problemas na existência. Sejam quais forem, que eles encontrem solução. Que a tua bondade, que é infinita, auxilie-nos na prova, no enfrentamento, a fim de que consigamos caminhar e prosseguirmos naquilo que precisamos. Muito obrigado, Senhor. Nesse instante, inspira-nos, a fim de que possamos refletir juntos na condição singela de nossa interpretação, mas ampliada sempre com a inspiração dos teus amados benfeitores, aqueles que em teu nome nos ajudam neste mundo. Muito obrigado. Permaneça a partir desse momento conosco. Assim seja. Então nós vamos agora darmos prosseguimento à nossa atividade, que é uma reflexão sobre os capítulos do livro Rumo Certo, esta obra, que é uma obra do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que tanto nos orienta na existência, mentor, querido do nosso amado apóstolo da mediunidade, trazendo-nos oportunidade de compreendermos a nossa caminhada de uma maneira mais abrangente. E hoje nós estamos no capítulo 9, intitulado O Próximo e Nós. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Então nós queremos estar próximos de Jesus, próximos do Pai Celeste. Nós temos aprendido com Jesus, através da doutrina espírita e do seu Evangelho também, em qualquer denominação religiosa em que nos encontramos, que estude e que propague o Evangelho, temos encontrado que Jesus nos ensina que devemos amar o nosso próximo, como gostaríamos de sermos amados. Ou seja, fazemos para os outros o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Nesse sentido, nos ajudando a compreender que sem nos aproximarmos do próximo, nós não nos aproximamos de Jesus nem de Deus. Quem se distancia dos seus irmãos, quem julga, quem condena, quem aponta o dedo, quem censura, quem acusa,
né? Quem diminui, quem tem algum tipo de preconceito, algum tipo de ideia sobre qualquer aspecto que envolva o semelhante, está distante de Deus, está distante de Jesus, embora tenha ouvido o contrário, ou tenha sido orientado do contrário. Não se pode ir a Deus, segundo Jesus, senão por Ele, o Mestre que nos leva a Deus. Disse ele: ninguém vai ao Pai senão por mim. E nos seus ensinamentos ele dá o caminho para o Pai. Quando nós seguimos os seus ensinamentos, vamos a Deus. Ele não está dizendo para a gente ir lá nos antigos escritos e também procurar nos antigos, naqueles antigos que falaram sobre qualquer aspecto, qualquer orientação que seja para Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Então devemos buscar nele. Então ele nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina a fazer para os outros o que nós gostaríamos que fosse feito para nós, nos ensina o caminho para Deus, que é o caminho que ele nos indicou com o seu evangelho. Então ele é o próprio caminho. O seu evangelho, que é ele próprio, é o caminho para Deus e o caminho para ele. Então a gente acredita que vivendo uma vida muitas vezes distante dos nossos irmãos, vivendo uma vida até um tanto egoísta, nós nos aproximaremos de Deus ficando puros. Quando isso não é pureza, né? A indiferença não é pureza. A indiferença é uma ferrugem que vai envolvendo a nossa alma, vai tirando a nossa paz, vai tirando a nossa alegria e vai tirar também o nosso futuro de felicidade. É muito interessante a gente lembrar disso. Então ele continua aqui dizendo, Emmanuel, mas quem é o meu próximo? Ele nos pergunta. Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Então Jesus conta a parábola do próximo, né? O doutor da lei pergunta, e qual é o meu próximo? Então Jesus, naquele momento onde ele então conta a parábola do bom samaritano, né? E ele aí então o doutor faz a pergunta para ele. Jesus disse: todavia, convém saber que além do próximo, mais próximo, a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável e o amigo íntimo. No clima doméstico, o próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto quanto aquele que te fixa, indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, é o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. Então, quando Jesus responde ao doutor da lei, quem é o próximo, está implícito, né, essa resposta. Né? No próximo não é somente a nossa família, as pessoas queridas, né, nossos amigos queridos, nossos irmãos consanguíneos, né, nossos irmãos de religião, mas qualquer pessoa, ele diz, até uma pessoa que a gente fixa indiferente em qualquer canto da rua. Uma criança, um chefe no nosso trabalho, exigente, né? Um subordinado, né? Um sócio de trabalho aqui no mundo, um mendigo, qualquer, qualquer um. Ou seja, a família humana é a nossa família. Nosso próximo é qualquer um que nós encontramos por aí. Qualquer pessoa que nos traga bem-estar ou que nos desafie, que nos traga dificuldades. É também o nosso próximo. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. É quem te calunia, medindo-te a tolerância. Quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Então, olha só. Então são outras oportunidades aqui, mais uma extensão
desse entendimento do próximo, né? Então, aquela pessoa problema, né? Porque a gente quer conviver somente com aqueles que nos causam bem-estar, mas nem sempre com aqueles que são problemáticos, seja em qualquer campo que seja, né? A gente quer que a pessoa fique distante, que ela não participe da nossa vida, né? Que ela saia da nossa frente. Mas é o nosso irmão também. É quem nos calunia, né? Há aqueles que dizem coisas que, pelo menos nessa existência, nós não fizemos, ou não temos vontade de fazer, né? Ou não tivemos oportunidade. Então, essa pessoa nos calunia, não tem problema, né? Se todo aquele que diz alguma coisa para nós, ou em qualquer aspecto, diz uma verdade. Pode não ser a verdade desse momento, mas em algum lugar do tempo, é provável, muito provável, que já tenhamos caído naquele tipo de dificuldade que ela ainda não esqueceu e inconscientemente se lembra, né? Ou está fazendo uma leitura da nossa alma quando não é alguém que participou da nossa vida. Somos um livro aberto espiritualmente, não só para os espíritos, mas para os encarnados também, que sem perceberem conscientemente aqui na retina, né, nos ouvidos, sem captar com os sentidos físicos, com os sentidos espirituais, todos nós captamos uns dos outros o que cada um é, o que cada um sente vontade de fazer, o que cada um faz, as ocultas, na claridade. Há, há uma leitura inconsciente que o espírito faz do ambiente onde ele está, das pessoas com quem ele convive, daqueles que ele encontra pela primeira vez. Sempre há aí uma leitura, também uma identificação, né? Muitas vezes a gente fala assim, será que aquela pessoa que eu não fui com a cara dela à primeira vista, como muita gente fala, eu não fui com o jeito daquela pessoa, será que é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, ou é alguém que eu tive algum problema do passado, que eu prejudiquei, ou a pessoa me prejudicou? Nem sempre. Às vezes é identificação de problemas, de valores diferentes que o espírito tenha, e o outro tem, e que se choca. Muitas vezes a pessoa tem um valor melhor do que o nosso, e o nosso valor inferior choca-se com o valor superior dela, e a gente se sente constrangido, se sente meio que vigiado ali naquele momento, sem entender por quê. Porque a gente sempre acha que a gente é superior, né? Fala, bom, encontrei alguém, eu me senti mal na presença daquela pessoa, quer dizer que a minha índole é melhor que a dela. Então, eu fiquei assim, eu me afastei dela porque eu entendi que não é uma boa pessoa. E se for o contrário? E se no balanço dos valores eu não, eu sou em comparação a ela inferior a ela? Sou eu que sou o problema? Porque a gente sempre acha que é o outro problema, né? À primeira vista, meu santo não bateu com o dela, as impressões que eu tive não são boas, me senti constrangido, me senti estranho, me senti mal. Pode ser que eu me senti mal, porque os valores dela podem ser melhores do que o meu. E eu me senti, então, vigiado, me senti invadido pela superioridade dela. Ou o contrário, a gente identificou alguma coisa que é bem diferente de nós, e a gente, então, repugnou aquilo. Nenhum das duas situações merecem o distanciamento. Devemos procurar a concórdia, aprender a conviver com cada um como cada um é, seja naqueles que nós já conhecemos, sejam pessoas agradáveis ou não, seja naqueles que à primeira vista nos proporcionaram uma impressão boa ou uma impressão que não é tão boa assim. A gente precisa aprender a conviver, porque não somos perfeitos. Nenhum de nós é. Seja aquele, por exemplo, que nos oferece alegria, equilíbrio, né? Mas também aqueles que nos induzem à tentação, para ver se a gente é resistente. Então, todas as pessoas são nossos, são os nossos próximos, né? São aqueles que a vida convida a gente para viver. Às vezes, tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é categorizado por ti à conta de adversário,
que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida, que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade, que se referia a Jesus na parábola inesquecível. Então é necessário que não questionemos, que estejamos sempre prontos a auxiliar a quem quer que seja, na medida do possível, é claro. Ninguém vai ceder aquilo que não é o ideal e nem é o que ele pode fazer, né? De repente, que a pessoa está nos pedindo, nós não temos condição de fazer. Então não vamos fazer. Nem por isso vamos ter o outro como nosso inimigo, como alguém que nós queremos distante de nós. Então a gente precisa ter essa dignidade, esse respeito, né? De lembrar que em todos os aspectos da vida, como diz o Emmanuel, o outro é o inspetor da nossa vida, que nos examina nos assuntos para a vida eterna, né? Da vida eterna, ou seja, nós nos encontramos, temos um contato, esse contato humano nos ajuda a avaliar a nossa vida, né? O semelhante é alguém que nos ajuda a avaliar a nossa própria vida, através do que nós sentimos na convivência, da forma como nós somos tratados, da maneira como somos desafiados, da maneira como recebemos os convites desse ou daquele, né? Então ali avaliamos a nossa vida, como estamos moralmente, como estamos espiritualmente, como estamos em nossos sentimentos e valores. Os outros é que nos ajudam a fazer isso. Sim, isolar-se, né? Quem se isola perde esses referenciais muito importantes, que é o da própria avaliação, da avaliação de si mesmo, não da avaliação do outro, né? Não é avaliar o outro, é avaliarmos-nos a nós mesmos. Então a gente vai aprendendo com o Evangelho, com as lições dos Espíritos, como devemos nos comportar. Senão, se todo mundo fosse se separar, né, em círculo apenas de afinidades, em círculos apenas de pessoas que nos trazem bem-estar, como seria esse mundo? Seriam grupos de egoístas que conviveriam entre si, completamente alheios, indiferentes ao que aconteceria na humanidade. Mas é justamente pela ação daqueles que não são indiferentes, daqueles que pensam no próximo, é que existem as obras maravilhosas do amor e do bem em toda parte, que auxiliam muitas pessoas. As instituições, as pessoas que individualmente ajudam, socorrem, amparam a tantas quantas pessoas. Graças a esse espírito de disposição, de amor para com o semelhante, para com o próximo, de interesse pelo próximo, sentindo o outro como seu próximo. Senão nós teríamos grupos de indiferentes convivendo no mundo. E o que seria esse mundo? Nós talvez estivéssemos parados lá atrás, na evolução até tecnológica, evolução material, moral, porque ninguém se interessando por conviver senão com aqueles com quem tinha suas afinidades, quem se importaria com o progresso, quem se importaria com o bem-estar da humanidade, em qualquer campo que nós podemos compreender. Então, necessário que nós pensemos a esse respeito, para aumentarmos essa disposição de servir ao nosso semelhante. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Então o homem quer se encontrar com Deus. Então muitos até acreditam, né, que logo em seguida à sua desencarnação vão ver Deus, vão se encontrar com Deus. A doutrina espírita nos ensina que essa distância, né, entre nós e o Criador ainda é muito grande, né, e nós só veremos a Deus, nós reconheceremos o Pai, nós nos integraremos à sua divina bondade, misericórdia, sua grandeza, quando a gente alcançar a angelitude, a pureza, né? Retornaremos espíritos puros para Deus. Aí sim, entraremos em comunhão com Deus. Por enquanto, na evolução,
nós encontraremos benfeitores, servidores do Pai Celeste no mundo espiritual e aqui no mundo físico também, que vão nos ajudando na evolução. Aí nós vamos aprendendo com eles, nós vamos recebendo o auxílio, nós vamos aprendendo com essas criaturas como devemos ser e nos comportar. Mesmo assim nos enganamos, mesmo assim erramos. Todos os dias temos que pedir perdão a Deus em oração pelas nossas faltas, pela nossa omissão, pela nossa indiferença ou pelo mal mesmo que causamos, acreditando que estamos fazendo sempre o melhor, porque ainda desprovidos da capacidade total de entender o que seja o bem maior, nós muitas vezes cometemos enganos, erros. Né? As nossas paixões nos aconselham mal, nos indicam caminhos falsos na jornada. Então é preciso que a gente vigie, né? E ore. Então Jesus está falando, o Emmanuel está falando da mensagem de Jesus, do bom samaritano, aqui logo no final e no começo também, onde nós conhecemos muito bem essa história, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e aí no caminho ele foi tomado de assalto por algumas pessoas, né? Porque ele machucaram, roubaram tudo que ele tinha e roubaram ele, deixando-o semi-morto na estrada. Aí foi passando por ali um levita, passou um sacerdote, todo mundo foi embora. Aí passou um samaritano, né? O samaritano era uma pessoa, era visto de maneira negativa, ruim pelas pessoas, né? Era um povo que não era bem visto especialmente pelos judeus. Não era bem visto. E ele tem compaixão, tem misericórdia, socorre, coloca o homem na sua montaria, primeiro coloca azeite e vinho nas suas feridas, cuida dele, leva ele para uma estalagem, paga essa estalagem, e ainda diz ao dono que quando voltar, se ele gastou mais coisas com aquele homem, ele vai pagar também. E Jesus pergunta ao doutor da lei, quem te parece que usou de compaixão? Quem te parece ser o próximo desse que caiu na mão dos ladrões? Aí o doutor responde, aquele que usou de compaixão e misericórdia. Então vai tu e faz o mesmo. Né? Mostrando que quem age com compaixão, com misericórdia, com amor para com o seu semelhante, é o próximo do seu semelhante. Assim, ele não disse o caráter daquele homem, não disse que aquele homem era bom, não disse que aquele homem tinha alguma característica positiva ou negativa. Era um homem, era um ser humano caído à beira do caminho, que o samaritano ajuda sem perguntar. Não pergunta o caráter dele, não pergunta se ele é bom, se ele não é, apenas o auxilia. Então, que nós possamos ter essa disponibilidade, de ter o coração sempre aberto para uma palavra amiga, para um abraço, para acolher, seja quem quer que seja em nossos corações. E assim, então, essa é uma das muitas interpretações que podemos fazer desse assunto, o próximo em nós. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento ainda mais e vamos sentir as mãos generosas de Jesus repousando sobre a nossa cabeça. Se aguçarmos um pouquinho os sentidos, vamos sentir o toque das suas mãos. Essas mãos que nesse instante nos abençoam, fazendo fluir da sua natureza, fluidos reparadores, reconstrutores da nossa mente, do nosso corpo. Fluidos que nos trazem refrigério, bem-estar. Como uma água refrescante num dia de calor, ela nos traz essa tranquilidade de alma, dessedentando-nos, pacificando-nos, seja qual for o problema que enfrentamos. Jesus está conosco. Na sua bondade, sempre nos socorrerá na hora certa. Se estamos caminhando, é porque o seu amor infinito nunca se apartou de nós. Que nós possamos receber esse amor, essa ternura, essa bondade. Sintamos, então, esse refrigério. Deixemo-nos conduzir pela sua alma generosa. Suas mãos repousadas sobre a nossa cabeça, nesse instante,
envolve-nos completamente, corpo e alma. Vamos descansar o espírito nesse instante, nas suas mãos generosas, que nesse instante, voltadas para as nossas necessidades, atende-nos profundamente, curando o nosso corpo, curando as feridas da nossa alma, trazendo-nos alento, paz e esperança. Onde quer que possa haver qualquer dificuldade nesse instante, que sejamos atendidos na generosidade sublime do amor do Mestre. E assim, mantendo esta vibração, essa generosa intercessão do Divino Amigo, vamos dizer a Ele: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.